bem-vindos à nossa primeira aula de história. E para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. E para quem me conhece, também é Rodrigo. Você achou que fosse o quê? Que eu ia mudar o meu nome? Claro que não! A única coisa que mudou aqui foi esse cenário, que está top, está incrível. Na verdade não tá tão top não, porque eu ainda tô ajeitando algumas coisas, mas com certeza nos próximos vídeos, quem sabe, esse negócio fica um pouquinho melhor. Mas o que importa aqui é falarmos de história, para que nós estamos reunidos nesse momento. E claro, você já sabe o que você tem que fazer aqui, né? Se você chegou até aqui, curte esse vídeo, dá uma curtida, vamos movimentar esse canal, movimentar esse vídeo. Não se esquece de se inscrever também se você ainda não é inscrito, para dar uma força aqui pro nosso canal. E ó, senta não, menino, que eles já devem estar sentados, né? Deita, também deita não, porque deitado eles não vão prestar atenção no vídeo. Enfim, seja como você estiver, vem comigo, porque lá vem história. E no vídeo de hoje daremos início aos nossos estudos do livro 1, no capítulo 1, entendendo a seguinte pergunta: de onde vieram os seres humanos? Se nós existimos aqui nesse momento, se estamos no ano de 2021, como será que viveram os seres humanos lá no passado? E esse passado que nós queremos investigar e descobrir essa resposta não é o passado de 2020, não é o passado do século 20, não é o passado de 200 anos atrás, não é um passado de 500 anos. É um passado de milhares de anos. Como será que eles viviam nessa época? Será que eles trouxeram avanços para a sociedade de lá do passado até os dias atuais? Algumas dessas perguntas é o que tentaremos responder no vídeo de hoje, nos estudos desse primeiro capítulo. Então, minha gente, para começar aqui o nosso vídeo, é muito comum que essa pergunta já deva ter passado aí pela cabecinha de vocês e pela cabeça de alguma pessoa que você conheça, que seria a origem dos seres humanos. Qual é a origem dos seres humanos? Onde eles teriam surgido? E o que eles fizeram para sobreviver nos seus primeiros anos de existência? Essas perguntas, com tantos detalhes assim, a gente não vai ter, porque na verdade vamos nos basear nos estudos científicos. Estudos científicos baseados aí na arqueologia, na história, na antropologia e de algumas outras técnicas que foram utilizadas para fazer descobertas de outros povos em outras épocas no passado. Então, basicamente, dentro desse primeiro capítulo, o que faremos é tentar perceber o que a ciência nos traz a respeito dos primeiros seres humanos. E aí, é claro, essa investigação dura já há mais de 100 anos em busca de resposta desse passado, desses humanos, ainda em épocas desconhecidas. Então, se nos últimos 100 anos os cientistas estão buscando responder essa pergunta, o que será que eles estão fazendo? Bom, aí os estudos vão se basear em vestígios, aquilo que foi sendo deixado por esses primeiros seres humanos ao longo dos caminhos que eles percorriam. E tinham comportamentos e características completamente diferentes do que nós conhecemos hoje. Então, aquilo que foi sendo deixado pelo meio do caminho e que de certa maneira ficou sendo preservado ali, os cientistas encontraram e a partir disso começaram a realizar alguns estudos. Os vestígios mais utilizados por esses cientistas são os fósseis, que são esses restos de animais que vão ficar conservados aí, não só animais, mas também utensílios, ferramentas que ficarão conservados em rochas. E baseando-se nas técnicas da arqueologia, é que esses cientistas vão acabar descobrindo aí as primeiras características desses seres humanos. Então, aquilo que eles vão deixando pelo meio do caminho, aquilo que vai sendo encontrado, por exemplo, em cavernas, vai nos dando uma pequena dimensão do que seria a vida desses seres humanos nessa época. E ó, minha gente, essas descobertas foram feitas há alguns anos e descobriu-se que os primeiros seres humanos teriam surgido na África. E é aí que mora a grande chave dessa descoberta. Porque a primeira pergunta, lembra? De onde surgiram os seres humanos? A resposta seria a África. Aliás, muitos estudos comprovam e chamam a África de berço da humanidade, porque a humanidade teria surgido ali. Ou seja, os seres humanos teriam surgido na África e foram se espalhando para as outras partes do mundo. Então, só para ficar mais claro, nós estamos falando de uma época também que ficou conhecida como Época das Cavernas, o Homem das Cavernas, né? Esse homem que vivia nas cavernas. E esse nome está muito claro de entender, porque de fato, essas pessoas viviam nessas cavernas. E já que eu falei de fóssil, o fóssil mais antigo encontrado foi de um corpo, né, de um ser humano, um crânio,
lá em Chad, que é um país da África, onde foram encontrados esses primeiros vestígios desse corpo humano. E então a conclusão que se chegou, como eu disse, é que o primeiro ser humano teria surgido na África, justamente aí nesse país, em Chad. E eles chegaram à conclusão, a partir de suas técnicas, que esses seres humanos viviam ali há mais ou menos 7 milhões de anos atrás. É muito tempo, 7 milhões de anos. Fico pensando assim, 7 milhões de anos atrás, o que as pessoas estariam fazendo há 7 milhões de anos atrás? Eu não faço ideia. Provavelmente essas pessoas não estariam assistindo a uma videoaula sobre elas mesmas. Que maluquice. Bom, mas aí eles perceberam também que esses seres humanos tinham uma característica já um pouco diferente, né? Eles eram bípedes. Bípedes, nome forte, bípede. O que significa isso? Que este ser humano conseguia ficar de pé. E aí você pensa, nossa, mas os seres humanos já não sempre andaram de pé? Não, é só o senhor lembrar que antes de você andar e caminhar pela sua casa e quebrar um monte de objetos da sua mãe e abrir armários e tirar tudo de lá de dentro, você foi um bebezinho que antes de andar precisou engatinhar. Nossa primeira etapa de desenvolvimento é exatamente assim. Somos bebezinhos e quando começamos a dar... Ixi, o meu cenário se desfazendo lá no final. Pera aí que eu vou resolver isso. Resolvido, vamos embora. Como eu estava falando, antes de nós caminharmos, né, e desenvolvermos aí a estatura de ficarmos de pé e caminharmos pelos espaços, nós ainda bebês éramos o quê? Nós ainda bebezinhos ficávamos como deitados. E aí nós damos o primeiro sinal de levantar e se movimentar, nos pegando nas coisas, né, que vamos conseguindo segurar. Enquanto a gente não consegue ficar totalmente de pé, como é que o nosso corpinho reage? Engatinhando. E assim você engatinha. E logo depois você começa a ficar de pé. E logo depois você começa a quebrar tudo na casa de sua mãe. Não! Logo depois você começa a andar e a caminhar, até que seus pés fiquem firmes. E assim você consegue alcançar distâncias, andar pela casa, correr e aí ninguém para mais. Então, pense que lá atrás... A primeira descoberta sobre este homem ser bípede é a noção que nós precisávamos para entender o que esse ser humano se espalhou para outros lugares. Foi graças a isso, ao fato de agora ele ficar de pé e conseguir a partir daí encontrar novas distâncias. E aqui tem uma coisa importante, eu vou falar continentes, eu vou falar África, eu vou falar América, mas na verdade nessa época aí não tinha nenhum desses nomes não. Hoje nós podemos falar assim porque já temos o entendimento e a divisão dos continentes e isso facilita na compreensão. Mas naquela época, esses seres humanos não estavam nem aí, não estavam nem sabendo que aquilo era África, que era Europa, que era América, nada disso. E assim vai fazer parte do conjunto dos nossos primeiros ancestrais. Aliás, o que será que deve ser ancestrais, hein? Ancestral, deve ser o quê? Bora ver? Bom, quando falarmos de ancestral, estamos falando desses humanos mais antigos, esses que vão dar origem aos seres humanos que nós conhecemos hoje. Então são esses seres humanos que habitaram o planeta Terra há milhares de anos. E claro, minha gente, vários deles existiram, vários deles desapareceram, outros surgiram pelo meio do caminho e desenvolveram os seres humanos a partir daí. Então aí na sua página 19 do seu livro, você vai conseguir observar aí alguns desses ancestrais humanos. Tá aí ó, na sua página 19, tem aí Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus e o Homo de Neandertal, né? Esses seres humanos aí seriam os nossos primeiros seres humanos ancestrais do que a gente conhece hoje. E é claro, minha gente, quando eu falo que eles conseguiram se desenvolver, é porque cada um desses grupos aí viveram em épocas diferentes há milhares de anos. Então, assim, dá pra gente pensar que a Terra não era do jeito que ela é hoje. É uma terra que não tinha estradas, é uma terra que não tinha bairros, que não tinha cidades, que não tinha absolutamente nada. Era um ambiente completamente natural. E esses seres humanos não conheciam ainda esse ambiente natural. Eles estavam se acostumando com esse território para só então saber aonde estavam pisando e o que estariam fazendo para garantir a sua sobrevivência. Na verdade, viver nessa época aí era viver constante com o perigo, porque não se sabia o que iria comer no dia seguinte, se sobreviveria ao dia seguinte, porque haviam também perigosos animais, se conseguiriam caçar o seu alimento ou não. Tudo era bem diferente do que a gente conhece hoje. É exatamente nesse ambiente hostil, né, podemos dizer assim, um ambiente difícil de se viver, que ele vai precisar criar estratégia, criar instrumentos para poder facilitar aí o seu processo de caça. É quando vão surgir aí as primeiras ferramentas, é quando vai surgir aí os primeiros utensílios que vão modificar a forma de caçar e de ter os seus alimentos.
E é claro que isso só vai acontecer a partir de um desenvolvimento desses seres humanos, e é claro que a gente chega àquele que seria o nosso principal ancestral que dá origem aos seres humanos que nós conhecemos hoje, que é justamente o Homo sapiens. Parece uma palavra estranha, né? Homo sapiens, de sapo. Não, mas tem nada a ver com sapo. Na verdade, é o homem mais desenvolvido. Quando eu falar homem aqui, minha gente, eu tô falando de humano, tá? É porque ficou muito consagrado aí dentro dos estudos científicos falar a palavra homem. Mas podemos falar humano, e humano entenda homens e mulheres. Então estamos falando de homens e mulheres mais desenvolvidas, com capacidades e inteligências mais desenvolvidas do que aqueles que a gente já falou aí anteriormente. É a partir dessa inteligência que vai sendo desenvolvida ao longo da história que esse ser humano, o Homo sapiens, consegue caminhar por mais distâncias cada vez maiores e então encontrar novos territórios. Ele apresentava aí uma característica de braços mais curtos que as pernas, um tamanho do cérebro um pouco maior do que os outros seres humanos, como a gente já viu aí. Dá para você observar isso na sua página 20, mostrando aí, ó, a diferença do crânio do Homo sapiens para outros seres humanos, como por exemplo o Australopithecus. E aí isso vai influenciar completamente, minha gente, nas capacidades intelectuais desses seres humanos aí do Homo sapiens, né? E aí, minha gente, quando eu falo para vocês que ele se espalhou, que ele caminhou, não é porque ele queria fazer uma viagem turística e conhecer novos lugares. Não é que ele queria, vou sair por aí, vou encontrar uma bela amada e construir com ela uma história de vida em outro lugar. Nada disso. Na verdade, esses seres humanos eram nômades. Nomadismo, o que é isso? Seres que se movimentam. Lembram? Eu sempre falo de vez em quando que nós, seres humanos, temos uma característica natural de se movimentar. Até o exemplo que eu falei do bebezinho que engatinha e depois começa a andar. Somos seres que se movimentam pelo espaço. Porém, nessa época aí, isso era absolutamente natural. Era essencial, era fundamental que esses seres humanos, de fato, não ficassem em um mesmo local. Por quê? Porque naquela época eles precisavam caçar, eles precisavam encontrar o alimento de cada dia e não era toda parte da terra que tinha esses alimentos. Então, ao caminhar pelos lugares, eles podiam encontrar alimento ou não. E se não encontrassem naquele lugar, o que eles teriam que fazer? Ir para um novo lugar. Então, como a sua alimentação e a sua sobrevivência dependia da caça e da coleta, é muito claro que se eles não encontrassem nesse lugar, precisasse ir a outro. Então, por isso dá essa ideia de movimento, por isso dá essa ideia de nomadismo. Então, esses seres humanos nômades eram absolutamente seres que se movimentavam para garantir a sua sobrevivência. Uma outra coisa que influenciava muito também era o clima. Imagina, hoje a Terra é um planeta completamente alterado pelas transformações ecológicas que surgiram ao longo da história, aquecimento global, os seres humanos poluindo. Então é uma Terra que já se apresenta com características naturais bem diferentes daquela época que a gente está falando aqui. Mas pense essa mesma Terra sem esses problemas ambientais, uma Terra completamente diferente do que a gente tem hoje, com um clima completamente diferente do que temos hoje. Vai ter épocas em que a Terra estará completamente congelada e esses seres humanos precisarão lidar com isso. E no gelo e no congelamento, nem sempre eles conseguirão encontrar alimento. Tudo isso vai começar a mudar quando esses seres humanos começam a observar a natureza com mais atenção, a perceber como que as plantas surgem, a perceber como que os animais podem ser domesticados, a perceber como eles poderiam ter os alimentos e assim desenvolver o que nós chamaremos mais tarde de criação de animais e agricultura. Tudo isso vai mudar quando eles dominarem essas técnicas, mas esse é papo para outras aulas. Para a gente começar a encerrar aqui o nosso vídeo, perceba que no começo eu falei que os cientistas buscavam então informações e vestígios a partir daquilo que eles encontravam no meio do caminho produzido por esses seres humanos. E uma das coisas mais encontradas pelos cientistas ao longo desses anos todos foi justamente o que estava sendo criado e pintado nas paredes das cavernas, que é o que eles vão chamar de arte rupestre. São as pinturas que esses primeiros seres humanos criavam nas paredes das cavernas, indicando ali algumas ações do seu cotidiano, ao menos foi isso a conclusão que a ciência chegou. Outra coisa que foi possível identificar é que esses seres humanos usavam elementos extraídos da própria natureza para poder fazer essa tinta e pintar essas coisas na parede das cavernas. E uma outra coisa que também está associada a essas pinturas nas paredes das cavernas
é que eles também representavam aí homenagens aos animais que eles podiam encontrar, porque dariam alimento a eles naquele momento. Então, são pinturas, são formas de expressar. Nós chamamos hoje de pintura, mas não entenda a pintura como uma obra de arte nesse caso, não. Não é que essa galera daquela época estivesse querendo fazer arte. Serei um grande artista pré-histórico. Não, não é isso. Na verdade, eles estavam expressando, eles ainda não tinham a habilidade da fala desenvolvida, eles ainda não tinham a habilidade da escrita, ainda não surgiu a escrita aí, não tinha nem foto, imagina. Então, nessa época, a forma de se expressar que eles melhor entenderam foi exatamente a partir dos desenhos. É claro que isso tem a ver também com o que acontecia naquela época. Eles aprenderam a fazer esses desenhos para comunicar como seria a melhor estratégia para caçar aquele animal e então ter os seus alimentos. Então, vai percebendo que não é a pintura pela pintura, e sim uma forma de expressão. Mas é claro que a gente não para por aqui, porque tem muita coisa ainda pra gente ver sobre esse assunto que vai sendo explicado aí ao longo das nossas próximas aulas, tá? É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E se gostou, já sabe o que tem que fazer, né? Dá um like aqui nesse vídeo, dá um like no nosso canal, se inscreve, compartilha com todo mundo, faz esse vídeo, faz essa mensagem, faz a história chegar para mais pessoas e com certeza o seu tio Rodrigo aqui vai ficar muito feliz, tá certo? Beijo grande, a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau!